Olá, bom dia. Bem-vindo ao nosso Clube 501, Estudo dos Provérbios. Hoje a nossa jornada é o 24 de 31. Hoje nós vamos verificar o capítulo 24. Pai, em nome de Jesus, eu te rendo graças porque o Senhor é bom e as tuas misericórdias duram para sempre. Espírito Santo de Deus, obrigado por já estar presente. Abra agora, Senhor, o nosso entendimento para entendermos as tuas sagradas letras e que o Senhor possa nos edificar e fortalecer o nosso coração na verdade. Eu sou limitado, Deus, e cheio de falhas, mas que o Senhor possa nos aperfeiçoar, assim como o Senhor começou a boa obra na nossa vida. Em nome de Jesus, amém. Provérbios 24 diz assim a palavra do Eterno: não tenhas inveja dos homens malignos, nem deseje estar com eles, porque o seu coração medita a rapina e os seus lábios falam a malícia. Com a sabedoria se edifica a casa, e com entendimento ela se estabelece. Lembra o que Jesus disse? O homem prudente é aquele que ouve minhas palavras e a pratica. Edificar a sua casa sobre a rocha. Então o provérbio está dizendo aqui, com a sabedoria se edifica a casa, e com o entendimento ela se estabelece. Está em concordância com o que Jesus disse no Evangelho, né? Jesus disse: a quem compará-lo-ei o homem prudente? Ao homem prudente eu vou comparar aquele que edificou sua casa sobre a rocha. É o que ouve minhas palavras e a pratica. Então, se uma pessoa é sábia e ela tem sabedoria, ela ouve a palavra de Deus e põe em prática, né? Então, com a sabedoria se edifica a casa, e com o entendimento ela se estabelece. Esse provérbio está em concordância com o que Jesus disse no Evangelho. Pelo conhecimento se encherão as câmaras com todos os bens preciosos e agradáveis. O homem sábio é forte, e o homem de conhecimento consolida a força. Com conselhos prudentes tu farás a guerra, e há vitória na multidão dos conselheiros, né? Na multidão de conselheiros está a sabedoria. O sol hoje está bom, mas eu vou vencê-lo para a glória de Deus, porque nós estamos no estudo dos provérbios. Não ameis o sono, né? A sabedoria é demasiadamente alta para o tolo. Na porta não abrirá a sua boca. Aquele que cuida em fazer o mal, chamá-lo-ão de pessoa danosa. Né? Pessoa danosa que é o que faz o mal. O pensamento do tolo é pecado, e abominável aos homens é o escarnecedor. Pô, cara, até o pensamento do tolo é pecado, né? Porque só pensa coisa vã, né? Só pensa coisa que não edifica. Então é pecado. Por isso que o apóstolo Paulo nos orienta a nós usarmos o capacete da salvação. O capacete de salvação é você renovar a sua mente, guardar a sua mente de ataques das trevas, né? Então você consegue nutrir a tua mente com bons pensamentos. E aí a sabedoria te ajuda. Me perdoe. O sono hoje está pesado. O pensamento do tolo é pecado, e abominável aos homens é o escarnecedor. Esse provérbio aqui é para quando você estiver passando por um momento de angústia e adversidade. Olha o que está dizendo. Se te mostrares fraco no dia da angústia, é que a tua força é pequena. Então,
no dia da angústia, que você deve se levantar e dar um upgrade nas tuas forças, na tua energia e não se deixar baixar a guarda, né? Porque se te mostrares fraco, né? Ou frouxo, outra versão diz frouxo, se te mostrares fraco no dia da angústia, é que a tua força é pequena. Então, se esforça-te e tem bom ânimo, diz o Senhor, né? Se te deixares de livrar os que estão sendo levados para a morte e os que estão sendo levados para a matança, se disseres, eis que não sabemos, porventura não considerará aquele que pondera os corações? Não saberá aquele que atenta para a tua alma? Não dará ele ao homem conforme a sua obra? Livrar da matança, livrar aqueles que estão sendo levados para a morte, os que estão sendo levados para a matança, é justamente orientar segundo a palavra de Deus, fazer com que a pessoa desperte do sono, né? Para que ela saia desse caminho. É isso que nós estamos fazendo aqui todos os dias de manhã, né? Eis que a palavra está dizendo, se você disseres, eis que nós não sabemos, porventura não considerará aquele que pondera os corações, Deus sabe. Ele disse, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. E se ele disse isso é porque há uma necessidade das pessoas conhecerem a palavra de Deus e se desviarem dos seus maus caminhos, né? Então está dizendo aqui, ó, se tu deixares de livrar os que estão sendo levados para a morte, os que estão sendo levados para a matança, e se disseres não sabemos, porventura não considerará aquele que pondera os corações? Não saberá aquele que atenta para a tua alma? Não dará ele ao homem conforme a sua obra? Então, se Deus te deu um chamado de pregar o evangelho, meu irmão, e de pregar, fale com ousadia onde quer que o Senhor te colocar, porque você pode estar livrando uma alma da morte, você pode estar livrando alguém que está sendo levado para a matança, porque o salário do pecado é a morte, e as pessoas mergulhadas no pecado estão indo para a morte sem saber. Então, nós temos que fazer isso, a nossa parte, né? Por isso que eu chamo você para o Clube 501 e falo, vamos ajudar a expandir o reino de Deus na Terra. E se você já é um membro do reino de Deus, o que fazes tu parado? O que fazes tu que não está fazendo algo dessa relevância como Deus me chamou para fazer aqui, nessas manhãs? Ah, Márcio, eu não sei gravar vídeo. Eu também não. O feito é melhor do que o perfeito. Ah, Márcio, eu não consigo falar, me expressar. Eu também não. Eu tenho só o ensino fundamental. Vai lá e faz o que tu tem que fazer, porque Deus usa as coisas pequenas desse mundo para confundir as grandes. Ele pega as que não são para confundir as que são. Então não fique esperando o dia perfeito, não fique esperando você estar preparado, porque Deus capacita os seus escolhidos. Vai lá e faz. Mas livra pelo menos aqueles que estão indo para a morte, né? Os que estão sendo levados para a matança, ajuda a livrar eles. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Então vamos fazer o que pudermos, né? Se não puder fazer tudo, faça tudo o que puder, mas faça alguma coisa. Come mel, meu filho, porque é bom. O favo de mel é doce ao teu paladar. Assim será para a tua alma o conhecimento da sabedoria. Se achares, haverá galardão para ti, e não será cortada a tua esperança. Veja bem como a sabedoria só é benéfica, né? Não arme ciladas contra a habitação do justo. O ímpio, não, ele está falando ó ímpio, né? Não arme ciladas contra a habitação do justo, ó ímpio, e nem assoles o seu lugar de repouso. Aqui, Provérbios é um livro de regra, é de princípio, né? Mas aqui há uma regra para o ímpio. Deus está falando aqui, ó. É uma regra, tá? Para você. Ele está te dando um mandamento. Não arme ciladas contra a habitação do justo, ó ímpio, e nem assoles o seu lugar de repouso. Por quê? Vamos ver a sentença. Porque 7 vezes cairá o justo e se levantará, mas os ímpios tropeçarão no mal. Você vai tropeçar no mal.
Quando cair, eu estou falando você, o ímpio, né? Que a Bíblia está falando de ímpio. Ímpio é pessoa impiedosa, né? Pessoa ruim, maligna, está com intento maligno no coração o tempo todo. O provérbio faz uma advertência para você não armar cilada contra a habitação do justo e nem assolar o seu lugar de repouso, ou seja, onde ele repousa, descansa. Na habitação mesmo, na casa. Porque o Senhor diz assim: 7 vezes cairá o justo e se levantará, mas os ímpios tropeçarão no mal. O justo, ele pode cometer deslize, é isso que o provérbio está dizendo. Ele pode sim tropeçar no pecado e vir a cair. Mas a Bíblia diz que 7 vezes cairá o justo e se levantará, porque ele é justo. Mas os ímpios tropeçarão no mal. Agora, para mim e para você, né, que atenta para a palavra do Senhor, veja bem o que está falando aqui. Ó. Quando cair o teu inimigo, não te alegres, nem se regozije o teu coração quando ele tropeçar. Né? Nós não devemos nos gloriar na queda dos inimigos e das pessoas que estão obrando mal, né? Porque senão, para que vendo o Senhor, seja isso mal aos seus olhos e desvie dele a sua ira. Se você vê uma pessoa que é ímpia, uma pessoa que está no pecado, está no mal, assim, né? Ou ela é teu inimigo ferrenho, aí quando ela cai, você ri, você se regozija o teu coração, olha o que pode acontecer. Porque se ela caiu lá, é porque a justiça de Deus já está sendo feita. Mas veja bem o que Deus fala para mim e para você. Se tu se alegrar no teu coração, o Senhor pode ver isso e achar isso mal aos teus olhos e ele vai desviar do sujeito a ira, ou seja, ele vai poupar o cara do juízo. Então não se alegra não, ora por ele. Aqui, ó. Quando o teu inimigo cair, não te alegres e nem se regozije o teu coração quando ele tropeçar, para que vendo o Senhor, seja isso mal aos seus olhos e desvie dele a sua ira. Não te indignes por causa dos malfeitores e nem tenha inveja dos ímpios. Não tem um ditado popular que as pessoas dizem, gente ruim cai sozinha? É isso mesmo, o provérbio está falando isso. Não te indigne por causa dos malfeitores e nem tenha inveja dos ímpios, porque o homem maligno não terá galardão, ou seja, não terá recompensa, e a lâmpada dos ímpios apagará. Eles serão ceifados, né? E Deus não gostaria nem que isso acontecesse. Deus gostaria que o homem ímpio deixasse o seu caminho da impiedade e se convertesse. Deus apagaria de misericórdia para com ele, né? E apagaria os seus pecados, mas o ímpio, eu já diz, ele é ímpio, ele nem teme a Deus. Então fica complicado de uma pessoa ímpia se arrepender. Está em densas trevas na mão do inimigo, às vezes nem crê em Deus. Aí é complicado. Teme ao Senhor, filho meu, e ao rei, e não ponhas com os que buscam mudanças, porque de repente se levantará a sua destruição e a ruína de ambos, quem sabe? Também estes são provérbios dos sábios. Ter respeito a pessoas no julgamento não é bom. O que disser ao ímpio, justo és, e os povos o amaldiçoarão, as nações o detestarão. Pessoas que justificam o ímpio, né? Falam, não, ele é bonzinho, tá vendo que a pessoa tá fazendo mal e ainda fala, ele é bonzinho. Também estes são provérbios dos sábios. Ter respeito a pessoas no julgamento não é bom. Pessoas que vai julgar a outra, mas na hora fica cheio de, excelentíssimo Senhor, não sei o quê. Que excelentíssimo. O cara tá fazendo treta, não tem que ter respeito à pessoa no julgamento, não. É o que o provérbio está dizendo aqui. E o que disser também ao ímpio, justo és, os povos amaldiçoarão, as nações o detestarão. Pessoa que fica justificando o ímpio, falando que ele é boa pessoa. Roubou, mas fez, né? Tem essas coisas. Não justifica o ímpio, não, cara. E não diz que ele é bom, não, porque as nações te amaldiçoarão e te detestarão. Mas para os que repreenderem haverá delícias, e sobre eles virá a bênção do bem. Você tem que repreender o cara que está na treta, está no mal, repreende mesmo.
porque haverá delícias e virá a bênção do bem. Ai, sai de mim, sono. Beijados serão os lábios do que responde com palavras retas. Prepara-te fora a tua obra e aparelha no campo, então edifica a tua casa. Todo o trabalho eu aproveito, né? Não sejas testemunha sem causa contra o teu próximo, e não engane com os teus lábios. Ó, veja bem, testemunha falsa, cara, Deus abomina, Deus detesta isso. É a pessoa que testemunha algo que ela não tem certeza, ela não viu, aí ela vai lá, se mete na treta e dá testemunha falsa. Não faça isso. Não seja testemunha sem causa contra o teu próximo. Você já viu quando uma pessoa tem uma causa na justiça e ela vem e te convida para ser testemunha e você nem sabe do que se trata? Você tem que dizer não, sai fora disso. O provérbio está dizendo aqui, ó, não seja testemunha sem causa contra o teu próximo. Você nem sabe o que sucedeu. Aí a pessoa vem, é só para você ser testemunha lá. Ei, sai dessa. É treta isso. Até para testemunhar um casamento eu acho complicado quando alguém convida. Você quer ser padrinho do casamento? Você chega lá, você é padrinho nada, você é testemunha daquilo ali. Aí tu nem sabe como é que é a relação do casal, né? A pessoa te convida assim. Isso é treta. Não me ponha nesses negócios não, que eu digo não. Se quiser ficar zangado, pode ficar. Eu estudo provérbios. Tem muitos amigos meus que não entendem o meu proceder. Quando eu estou assim me relacionando com eles, eles não entendem o meu proceder, porque eles acham que eu estou sendo duro com eles às vezes, e eu estou sendo sábio. Eu estou sendo sábio, porque eu estudei os provérbios, eu sei que vai dar treta. Então muitos amigos às vezes vêm e pedem para ficar por fiador deles de alguma coisa, eu falo que eu não vou ficar. E eles acham que eu estou sendo ruim, maligno. Não é sabedoria. É essa coisa aqui, ó, não seja testemunha sem causa contra o teu próximo e não engane com os teus lábios. Ser testemunha sem causa. Você pode ser padrinho do casamento. Se eu conhecer a pessoa, né, e saber como é o relacionamento deles, eu até aceito. Mas do contrário, nem me chame. Testemunha sem causa. Tá repreendido. Então, quando você estuda os provérbios, você vai pegar muito conselho sábio aqui. Quando você aplica na tua vida, às vezes até os teus amigos, as pessoas à tua volta não vão entender porque você procede assim. Mas você está agindo com sabedoria, e como eles não têm, eles não vão entender mesmo não. Por isso que eu falo, estude os provérbios. Por isso que nós estamos aqui todo dia às 5 horas da manhã estudando os provérbios, que é livro de sabedoria. E quando você aplicar isso na tua vida, as pessoas à sua volta realmente ficam confusas. Elas não entendem. Elas só vão entender quando elas virem aqui e ler também o que a gente está lendo, né? Aí eles vão entender. Olha aqui, ó, uma coisa que as pessoas fazem direto aqui. Olha o que o provérbio está dizendo. Não diga, como ele fez a mim, assim também eu farei a ele. Pagarei a cada um segundo a sua obra. Tá vendo? Não digas isso, como ele fez a mim, eu farei a ele. Porque Deus pagará a cada um segundo a tua obra. Tem pessoas que gostam de pagar o mal com o mal, né? E Jesus está dizendo lá no Evangelho para você não fazer isso. Se o teu inimigo tiver fome, dá ele de comer, e assim eu montará as brasas sobre a sua cabeça. Mas tem pessoas que querem vingar. Não, ele fez assim, eu vou fazer também com ele. Não. A pessoa te fez o mal, você entrega para Deus, porque dele é a vingança. E se você puder, faça o bem a ela. Nossa, Deus, que treta poderosa que é essa, você nem imagina. Na pessoa maquina o mal contra você, na primeira oportunidade que você tiver, você fazer o bem a ela, você não sabe a bomba que você joga no inferno quando você faz isso. Não digas, como ele fez a mim, assim eu farei a ele. Pagarei a cada um segundo a sua obra. Passei pelo campo do preguiçoso e junto da vinha do homem falto de entendimento. E eis que estava cheia de cardos e a sua superfície coberta de urtiga. E o seu muro de pedras estava derrubado. O preguiçoso, ele não adorna nem a sua casa, não cuida nem do que é seu, né?
Como é que vai cuidar do que é de outro? E aí eu vendo isso, e o que eu tenho visto guardarei no coração, e vendo recebi instrução. Um pouco a dormir, um pouco a cochilar, outro pouco deitado, de mãos cruzadas para dormir. Assim te sobrevirá a tua pobreza como um vagabundo, e a tua necessidade como um homem armado. Está falando do preguiçoso, né? Ó. Passei pelo campo do preguiçoso e junto à vinha do homem falta de entendimento, e eis que estava toda cheia de cardos. Cardos é espinheiro, né? E a sua superfície coberta de urtiga, e o seu muro de pedra estava derrubado. Aí o sábio está falando assim, e que eu tenho visto, guardarei no meu coração, e vendo recebi instrução. Ele recebeu instrução, ele percebeu que um pouco a dormir, um pouco a cochilar, outro pouco deitado de mãos cruzadas para dormir, sem fazer nada, né? Sem produzir. Assim te sobrevirá a tua pobreza como um vagabundo e a tua necessidade como um homem armado. Por isso que eu falei, o feito é melhor do que o perfeito. Não espere a boa ocasião, não espere a boa situação para fazer. Eu estou produzindo vídeo aqui sem recurso nenhum, apenas com a câmera do celular, sem cenários, sem efeitos especiais, porque eu entendi que essa coisa de você não fazer nada, tem um monte de gente não fazendo nada na Terra, né? Produzindo nada. Mas pelo menos quem está produzindo, mesmo que seja uma coisa simples assim, mas que tenha um conteúdo que possa edificar a vida de outras pessoas, faça. Não espere o momento certo, não. O momento certo, Deus vai colocar você nele. Mas faça, o feito é melhor do que o perfeito. Às vezes eu ia ficar esperando um momento certo, uma câmera profissional, um cenário de estúdio para poder falar isso que eu estou falando aqui, e muitas pessoas iam morrer sem ouvir isso. Então eu peguei e fiz do jeito que está sendo feito aqui, do jeito que está sendo produzido, com sono, igual eu acordei hoje de manhã, pesado com sono aqui, mas abri a minha boca e expus o provérbio. Isso vai chegar em alguém e Deus vai usar essas palavras para salvar alguém. Então, eu estou cumprindo aquilo que fui designado para cumprir, né? Encerramos aqui hoje o nosso provérbio, a nossa jornada 24 de 31. Hoje foi o capítulo 24 e amanhã, se Deus permitir, estaremos aqui fazendo o capítulo 25. Faça um excepcional dia, a paz do Senhor esteja na tua casa, vamos orar para encerrar. Pai, a Ti rendo graças, porque o Senhor é bom, meu Pai. E como as Tuas misericórdias se renovam a cada manhã, eu renovo hoje o meu propósito, o meu chamado, a minha identidade. Renovo o meu compromisso, meu Pai, com o Teu reino. E somente hoje, Senhor, somente hoje, eu quero me amar da melhor maneira possível e amar o meu próximo como a mim mesmo. Hoje é dia de fazer o bem e de expandir o reino de Deus na terra. Façam todos um excepcional dia. Deus te abençoe e até amanhã. Amém.